Muito bem, meus queridos alunos aí do curso de Fisiologia, né? Mais especificamente Morfofisiologia Humana, da turma aí de Odontologia. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aulinha com o professor Ricardo Rosetti. Como eu prometi a vocês na semana passada, nós vamos estar essa semana fazendo aí um contraponto, né? Entre a fisiologia do músculo estriado esquelético, que foi o que nós comentamos semana passada, como que o músculo estriado esquelético funciona, né? Todo o processo fisiológico, toda a estrutura fisiológica lá das actinas, das miosinas, das troponinas, tropomiosinas, né? O papel do cálcio, o papel do ATP. Então, revisem bastante aquela aula, leiam, né? Estudem, tem muitos vídeos também no YouTube aí que podem ajudar muito vocês, tá bom? E se possível, logo logo eu vou estar enviando algum material extra também. Hoje nós vamos falar então da fisiologia ou da morfofisiologia do sistema cardiovascular ou sistema muscular cardíaco. Primeiro vamos trabalhar a morfologia, tá? Vamos trabalhar como que o coração né? Qual é a estrutura do coração, como que ele bombeia o sangue, né? Quais são os caminhos do sangue, e depois vamos tentar entender o funcionamento, ou seja, o processo fisiológico de batimento das células do coração. Lembra que eu falei que nós estamos sempre voltando para as estruturas celulares, né? Então, entendendo as estruturas celulares, nós entendemos o tecido, entendemos o órgão. Então, apesar de estar escrito aqui fisiologia cardiovascular, nós vamos trabalhar primeiro a questão morfológica, a estrutural, tá? E depois a parte fisiológica. Mas vamos lá, uma visão geral da questão circulatória. Então, é um sistema fechado de tubos, vasos sanguíneos, responsável por carregar líquidos especializados e eliminar e fornecer diversos componentes químicos aos tecidos. Né? Então, parece estranho, nós entendemos geralmente que o sistema circulatório, vasos sanguíneos, né? Eles servem para fornecimento. O sangue leva coisas para os tecidos, né? Mas o sangue, os vasos sanguíneos também eliminam coisas que saem dos tecidos. Tanto é que nós temos canais diferenciados, tá? Com relação a gases, por exemplo. Você tem artérias e tem veias, tá? Agora, toda artéria transporta sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Toda veia transporta sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Vocês vão perceber que não. Mas, via de regra, né? Via de regra, nós dizemos o seguinte, que as artérias irrigam os tecidos, certo? Então, essa é uma máxima, essa é uma regrinha geral. As artérias irrigam os tecidos, elas levam coisas para os tecidos, para as células. Que coisas? Oxigênio, né? A água, nutrientes em geral. Então, as artérias, arteríolas, elas fazem esse papel. As veias, elas drenam os tecidos. As veias retiram as impurezas dos tecidos. Que impurezas são essas? Né? Gás carbônico, íons, alguns íons de cálcio, por exemplo, que precisa ser retirado das células, tá? Cloro, que precisa ser retirado eventualmente das células. Então, algumas toxinas, restos de células, como mitocôndrias, que são destruídas depois da vida útil delas. Então, restos da digestão intracelular, do metabolismo intracelular. Então, as veias elas vão retirar esses, né, resíduos celulares das células, jogam no líquido, que joga isso no líquido intracelular, e do líquido intracelular entra nas veias, tá? E essas veias, então, vão levar o que tem que levar para os seus diferentes locais, tá bom? Bom, então, o sistema circulatório, ele irriga, leva, fornece e também drena, tá aqui, tá bom? Isso é importante
saber. Quais são os componentes básicos? O coração, claro, é o principal, vasos sanguíneos, veias e artérias, e os humores, o sangue. Só fazendo um pequeno parágrafo aqui, um parêntese, né? Quando nós falamos em humores, o sangue, galerinha, ele é um tecido, tá? É considerado um tecido. Professor, mas nós estudamos lá em histologia que todo tecido tem uma parte sólida e uma parte líquida. E o sangue? O sangue, sim, também, ele tem uma parte sólida e tem uma parte líquida. A parte líquida é chamada de plasma. Ela é constituída de água, principalmente, né? Proteínas, carboidratos, íons, né? Minerais, lipídios que estão ali dissolvidos nessa água, tá? Esse é o plasma sanguíneo. Então, o nosso sangue é dividido em plasma e ele tem também a parte sólida, que são os elementos figurados ou células sanguíneas. Tá? Então anotem bem isso aí. Eu não tenho nenhum slide aqui que fala sobre isso, então vocês anotem para não esquecer, tá? Então o sangue é dividido em duas partes, uma parte líquida, que é o plasma, água, minerais, proteínas, vitaminas, carboidratos e etc, as substâncias orgânicas, né? E os elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas, é a parte sólida do sangue. Quais são as células sanguíneas, galera? Vamos lá, né? Glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos. Qual o papel principal dos glóbulos vermelhos? Transporte de gases, né? Muito bem. Os glóbulos brancos, tá? Muito conhecidos também por leucócitos, né? Que tem o papel de defesa, sistema imunológico. E as plaquetas, que também são células sanguíneas. Qual a função das plaquetas? Auxiliar no processo de coagulação sanguínea, né? Então, toda vez que há o rompimento de um vaso sanguíneo, um sangramento, qualquer que seja esse sangramento, como que o sangue para de sair? Então, é feito de dentro para fora, naquele vaso que rompeu, de dentro para fora é feita uma placa, uma barreira. Essa barreira, desculpa pessoal, essa barreira é constituída de células chamadas plaquetas, por isso que chama-se plaquetas, placa, tá? As plaquetas formam uma barreira de dentro para fora, impedindo que o sangue saia. Resumidamente seria isso. Isso dá um efeito tampão, né, de dentro para fora, permitindo que as células daquele vaso ali rompido possam se regenerar por mitose, fechando então o vazamento sanguíneo. Então são plaquetas, auxilia no processo de coagulação sanguínea, né? Então, são essas três células aí importantíssimas no processo cardiovascular. Bom, o coração funciona como uma bomba contrátil, propulsora, né? O líquido que circula dentro dele é o sangue. A localização do coração, olha lá, muita gente fala, meu coração do lado esquerdo do peito, né? Então a galera tá mal informada. O coração não está no lado esquerdo do peito. O coração está na região do mediastino. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Repousando sobre o diafragma. O diafragma é esse músculo aqui embaixo que separa a região, né? Aqui, visceral, da região cardiovascular. Pulmões e coração para cá e, né, intestino, sistema digestório e tal, glândulas aqui para baixo, tá bom? Então, aqui o diafragma e aqui pulmões e coração. Então o coração está no meio, na região posterior ao externo. O externo é aquele ossinho que nós temos no peito, aqui bem no meio, né? Entre as costelas. Então, pessoal, o coração ele tem uma leve, né? Uma leve viradinha para a esquerda. Por isso que muita gente fala, o coração está do lado esquerdo do peito. Não, ele está levemente virado para a esquerda. Existe uma razão para isso, nós vamos falar daqui um pouquinho, tá bom? Mas a posição dele seria essa. Isso é importante lembrar. Olha só, aqui é a morfologia, a estrutura do coração. Isso olha, gente, né?
É importantíssimo você gravar tudo isso. Professor, mas é muito nome, né? Mas não é tão difícil não. Vamos lá, muitos de vocês aí com certeza já estudaram isso, né? Vão lembrar com facilidade. Então, o nosso coração, ele é dividido em 4 cavidades. As cavidades inferiores, ventrículos. Cavidades superiores, átrios. Eu tenho, né, o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração. Tá? Então, sempre, ó, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Tem uma razão, né? Tem uma razão para cores diferentes? Tem. Normalmente, quando nós usamos a cor azul e a cor vermelha, né? Nos livros, nos atlas de anatomia, de fisiologia, a cor azul, via de regra, é onde passa um sangue pobre em oxigênio. É um sangue que tem muito gás carbônico e é pobre em oxigênio. Quando tem uma cor vermelha, como essa aqui que vocês estão vendo, é um sangue que é muito rico em oxigênio e tem baixíssimas quantidades de gás carbônico, ou quase nada. Tá joia? Então, é só uma geral sobre a estrutura de funcionamento desse coração. Olha só, todo o sangue do nosso corpo passa pelo coração. Né? Todo. O professor, quanto sangue tem no coração de um adulto? No corpo de um adulto. Aproximadamente 5 litros, né? 5 litros de sangue. E esses aproximados 5 litros de sangue tem que passar minuto a minuto aqui pelo coração. Por quê? Então vamos lá, lembra que eu falei que o coração é uma bomba, né, contrátil, então ele contrai, ele pulsa, o coração não filtra nada, o coração ele não absorve nada. Professor, o sangue que sai, que está aqui dentro, entra no músculo, né? Entra no músculo, aliás, não falamos, né? Qual é o nome do músculo do coração? É o miocárdio, tá, pessoal? Essa camada externa que vocês estão vendo aqui, o miocárdio, tá? Depois, amanhã, se Deus quiser, na próxima aula, vamos estar falando de como que esse miocárdio funciona. Então, vejam aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito existe uma válvulazinha. Essa válvula é chamada tricúspide, ó. Essa válvula, né? Uma válvula, veja que ela está com a sua bifurcação, olha lá, voltada para dentro do ventrículo direito. Por que ela tem essa forma aqui? Para que o sangue, quando passar por aqui, não possa voltar. Tá? Então, esse formato tem essa função. Isso é morfofisiologia. A morfologia tem a ver com a função. Tá vendo aqui, ó? Outra válvula que também tem esse formato de pontiagudo para cima. Porque o sangue que passou não pode voltar. Aqui também e aqui também. A válvula maior aqui, ó, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, é a válvula ou válvula mitral. Muitos anatomistas chamam de bicúspide, mitral ou bicúspide. É danada para dar problema essa válvula aqui, viu, pessoal? Muitas doenças relacionadas a essa válvulazinha aqui. Mas vamos lá. O sangue chega aonde no coração? Quando eu falo chega, é o sangue venoso, aquele sangue pobre em oxigênio, que é esse azul aqui, né? Esse sangue, galera, ele vem de uma veia, né? Central, que é chamada de cava. Essa veia cava, ela drena da região abdominal todo o sangue que vem dos membros inferiores, do abdômen, para o coração. Então, essa veia, que é a cava inferior, ela vai drenar, né? Ela vai drenar todo o sangue pobre em oxigênio que veio dos membros inferiores, região abdominal, tá? Aqui, ó, percebam que tem uma veia que é a cava superior. A cava superior, ela drena cabeça e pescoço, tá? E membros superiores também, tá? Então, o sangue venoso, pobre em oxigênio, que vem da cabeça, das células do pescoço, dos membros superiores, vai entrar no coração por essa, e a região torácica também, né? Vai entrar aqui por essa veia. Então, a veia cava inferior e a veia cava superior, as duas se encontram aqui, numa única veia, dentro do átrio direito.
Então, todo o sangue venoso que vem dos membros superiores, cabeça e pescoço, e membros inferiores, abdômen, entra no coração no átrio direito, né? Então, elas entram aqui, entram por aqui e abrem um buraquinho aqui no átrio direito. Do átrio direito, quando ele está bem cheio, tá? Vai haver uma contração muscular aqui, um impulso elétrico nos músculos daqui. Esse impulso elétrico vai contrair os músculos dessa região e vai empurrar, literalmente empurrar o sangue aqui para o ventrículo direito, tá? E enquanto o impulso elétrico está contraindo os músculos daqui, existe um impulso elétrico que está relaxando os músculos aqui do ventrículo. É isso que nós vamos tentar falar amanhã, tá? Então, existe um impulso elétrico que contrai aqui e um impulso elétrico que dilata aqui. É o que a gente chama de sístole, diástole. Ó, aqui vai fazer a sístole. Sístole e embaixo diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tá? Então, essa aqui vai ter a sístole, que é a contração. E aqui vai ter a diástole, que é os músculos relaxando. Contração, distensão, contração, distensão, tá? Então, vamos lá. Aí o sangue, o músculo contraiu aqui, passa o sangue para cá. Aí, enquanto passou todo o sangue, beleza, passou. A válvula vai travar. Quando a válvula travou, toda essa região vai contrair. E essa região vai distender novamente para que nova quantidade de sangue possa entrar. Então, quando o ventrículo direito fizer a sístole, porque ele vai fechar. Ele vai fechar. Aí, quando o músculo fechar, o sangue, ó, olha por onde ele vai sair, tá vendo aqui azulzinho? Para a artéria pulmonar, ou tronco pulmonar. Tá vendo aqui, ó? Tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar, ele bifurca, ó, em duas veias, em duas artérias. Desculpa, pessoal. É que tá muito quente aqui, eu tô engasgado e com a garganta ressecada, vocês me perdoem. Então, quando esse sangue ele entra aqui, galera, ele vai entrar no tronco pulmonar, ou tronco arterial pulmonar. E divide-se na artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Né? O sangue vem para cá. Então, percebam, lembra que eu fiz a pergunta agora há pouco? Toda artéria transporta sangue arterial? Não, olha a prova, ó. Se eu perguntar para vocês na avaliação, né? Toda artéria transporta sangue arterial? Não. Justifique. A artéria pulmonar que leva sangue venoso para os pulmões, tá vendo aqui? Né? A artéria do tronco pulmonar tá carregando sangue venoso. E o que acontece? Esse sangue venoso, aqui não dá para ver o pulmão, né? Mas esse sangue venoso vai para os pulmões. Lá nos pulmões, a nível de alvéolo pulmonar, vai haver o quê? A hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico. Trocou? Trocou. Aí o sangue deixa de ser venoso e volta a ser arterial. Olha que bacana. E dos pulmões, 2 veias de cada pulmão volta para o coração. Tá vendo aqui, ó? Ó, 2 aqui e 2 aqui. Ó, tá vendo? Tá? 1, 2, 3, 4. Então, 4 veias, 2 de cada pulmão, né? Então, estas 4 veias vão entrar num lado só, que é o átrio esquerdo aqui, olha que bacaninha, tá vendo? No átrio esquerdo. Então, aqui no átrio esquerdo vai entrar já o sangue arterial, por isso que tá essa cor vermelhinha, né? Olha que bacana. A mesma coisa que aconteceu do outro lado vai acontecer aqui também. Aqui vai ter a sístole e aqui embaixo a diástole. Então, o sangue arterial daqui vai ser empurrado para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é o ventrículo, a cavidade maior do coração. Por quê? Porque é daqui de dentro do ventrículo esquerdo, galera, que vai partir a artéria, a famosa artéria aorta. Olha ela aqui, ó. Acompanha a pontinha da minha caneta, ó. Tá vendo, ó? Passa por trás ali, tá? Esse é o que a gente chama de tronco aórtico.
É a principal artéria do corpo humano, né? A artéria aorta, pessoal, veja, ela tá levando o quê? O sangue arterial que foi trocado lá nos pulmões, vai levar isso para todo o corpo, né? Olha lá, ó. Quando já chega aqui fora do coração, a aorta ela já começa a bifurcar várias vezes. Ela já vai bifurcar no tronco braquiocefálico, né? Porque cefálico, porque vai irrigar, vai levar sangue oxigenado para a região de cabeça e pescoço. A carótida comum, né? Aqui do pescoço, por isso que chama carótida, tá? A subclávia, que é a região da clavícula, né? Dos braços, tá ok? Tem uma outra artériazinha que bifurca para frente aqui, ó, que vai irrigar o próprio coração, que é a aorta coronária, né? Vamos falar dela depois, certo? Então essa aorta ela vai ramificando e aí ela passa lá por trás do coração, ó, tá vendo aqui? Que ela passa aqui por trás e vai descer pelo lado direito aqui da nossa região torácica e vai começar a distribuir sangue para todo o corpo, tá? Então, só para resumir, vamos lá, olha lá. O corpo manda o que para o coração? Sangue com gás carbônico, através das veias cavas. O coração bombeia isso para os pulmões, através das artérias pulmonares. E o que acontece nos pulmões? Hematose. Nós jogamos fora gás carbônico e absorvemos oxigênio, tá? Olha que bacana. Trocou? Trocou. Aí as veias pulmonares, que são 4, devolve o sangue arterial para o átrio esquerdo, né? Para o nosso coração. O átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo. E a artéria aorta, né, bombeia do ventrículo esquerdo para todo o coração, todo o corpo novamente. E a nível celular vai acontecer nova hematose, tá? Então lá nas células, as células vão trocar o oxigênio por gás carbônico. Também é um processo de hematose. Ah, professor, então não tem hematose só no pulmão? Não, a hematose acontece a nível celular também, tá? É importante pensar sobre isso, certo? E aqui foi o que eu falei para vocês agora há pouco, ó. O coração, né? Lembra que eu falei? O sangue que passa aqui dentro, ele não irriga. Desculpa, galera. O sangue que passa aqui dentro, ele não irriga o músculo cardíaco. Uai, professor, mas o sangue já está aqui dentro, ele não entra por aqui, né? Não. É totalmente fechado isso aqui, ó, com tecido epitelial. O tecido epitelial, né, tem uma mucosa, não permite de jeito nenhum que o sangue atravesse aqui, tá? Para irrigar. Porque aqui, né, gente, tem células vivas, ó. Células musculares vivas. Com muito, né, com vasos sanguíneos, com nervos, tá? Então, fibras, né, fibras nervosas, que nós vamos falar sobre elas amanhã. Então, o sangue vem de dentro para fora. Como assim, professor? Então, vamos lá. Olha lá, lembra da artéria aorta? Ó? Olha a aorta saindo aqui do coração, ela bifurcando aqui na braquiocefálica, na coronária, na subclávia, né? Essa é a aorta. Lembra que eu falei para vocês que assim que a aorta sai do coração, olha lá, ela cria uma pequena bifurcação, né? Para a direita e para a esquerda. A bifurcação da direita é a coronária direita. A bifurcação para a esquerda é a coronária esquerda, obviamente, tá? Então é essa, e veja que ela se ramifica, essas vermelhinhas todas são ramificações, né? Então essas artérias, elas estão levando de dentro, de fora para dentro, sangue arterial para as células cardíacas. Então as células cardíacas se alimentam de água, oxigênio, gás carbônico, né, lipídios, proteínas, vitaminas, tudo que é importante para as células cardíacas vem dessa artéria coronária. E ela se ramifica e ela entra no tecido cardíaco dessa maneira. Ora, se tem a artéria que irriga, tem a veia que drena. Então, qual é a veia que vai drenar isso aqui? São essas escuras, tá vendo aqui? Essas escuras são as cavas, né? Ou a veia, a grande veia cardíaca, tá, pessoal? Então, essas veias grandes aqui,
né, chamadas de veias cardíacas magmas, veias cardíacas mínimas, essas veias escuras, elas estão tirando as impurezas das células cardíacas, como gás carbônico e outros resíduos de metabolismo. Então você tem as artérias que irrigam e as veias que drenam, tá? Só que do lado de fora, tá bom, pessoal? E as artérias vêm da veia da artéria aorta, e essas veias aqui, para onde que elas vão? Elas vão para a cava superior, é óbvio, né? Então a cava superior pega essas veias escuras aqui, vai tudo cair aqui, ó, e vai para o átrio direito, né, do coração. Normal, como as outras veias fazem do mesmo jeito, tá joia? Bom, como eu já disse para vocês, o nome, né, do músculo cardíaco é miocárdio. Ele apresenta característica estriada, né? Professor, mas o esquelético também era estriado. Só que lá no esquelético o controle era autônomo. Ou movimento era voluntário, né? Movimento voluntário, tá? O que é movimento voluntário? Depende da minha vontade. Lembra que eu falava para vocês? Fecha a mão, abre mão, né? Então, eu quero abrir e fechar, meu sistema nervoso manda um impulso elétrico, as células recebem um impulso elétrico através do nervo motor, né? E liberam o cálcio, aí vem aquele deslocamento da troponina, da tropomiosina e tudo isso que vocês viram na aula passada. Então, esse é um movimento voluntário. Aqui não, o coração ele é autônomo. Eu não posso dizer coração para, coração vai mais rápido, coração vai mais lento. Então, o movimento das células cardíacas, né, o batimento das células cardíacas, ele é autônomo, não depende da nossa vontade, tá? Mas ele é estriado também. Olha só, e tem uma pequena diferença com o esquelético. O padrão de banda é muito semelhante ao esquelético. O que são essas bandas? As estrias, tá? Menor número de núcleos. Quando ele fala padrão de banda, são essas bandinhas, ó, essas estrias. Lembra que eu falei para vocês que essas estrias são actinas e miosinas sobrepostas, né? Só que tem uma pequena diferença. Menor número de núcleos, de 0 a 3, que o esquelético. O esquelético geralmente tem 3 núcleos ou mais. O cardíaco tem até 3, cada célula. Agora, por que o cardíaco tem menos, né? Porque as células cardíacas, galera, elas são um pouquinho diferentes. Lá no tecido esquelético, as fibras nervosas, lembra disso? Eu falei para vocês, ó, aqui é uma fibra nervosa, aqui outra, aqui outra. Elas estão paralelas. As células estão todas paralelas umas às outras, né? No músculo cardíaco não é assim. No músculo cardíaco, as células estão assim, ó, intercruzadas, formando como se fossem redes, né? Literalmente formando redes, olha só, tá? As células cardíacas, elas compartilham núcleos, ó, aqui é uma célula, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tá? O que divide geralmente uma célula da outra são essas regiões chamadas de discos intercalares, ó. Aqui tem um disco intercalar, aqui tem outro disco, aqui outro disco, aqui outro disco. Então, as células cardíacas, elas formam como se fossem redes, né? Redes intercruzadas. Por quê? Dando maior tração, né? E permitindo que as células compartilhem núcleos. E se elas compartilham núcleos, elas compartilham também a produção de proteínas, actina e miosina. Olha uma fotomicrografia real aqui, ó. Né? Parece um monte parece umas canas, né? Um monte de cana cruzada uma com a outra, formando uma rede, um laço, né? Olha que bacana. E a característica principal dessas células é isso aqui, ó. São esses discos intercalares. Esses discos intercalares são importantíssimos, porque eles vão permitir a passagem de íons de uma célula para outra, de alguns tipos de substâncias, né? Toda vez que falar esse tal de disco intercalar, você já sabe, é célula estriada cardíaca. Olha lá que bacana, ó. Esse é um padrão histológico, esse é uma foto real, né? Um disco intercalar aqui, outro aqui, outro aqui. Legal, né? Aqui é um disco intercalar no detalhe, ó. Ele tem uma zona de adesão
né? Aqui é uma célula, imagine que aqui é um disco intercalar, então do lado de cá é uma célula, do lado de cá é outra célula. Aqui é uma região de adesão, as células estão bem unidas, não passa nada. Essa parte mais escura aqui são proteínas, de um lado a outro da membrana plasmática, né? Aqui também é uma zona de adesão, que são os desmossomos. Essa parte escura aqui, proteínas, tá? Então, essa do lado de cá, a membrana plasmática, do lado de lá, a membrana plasmática. Essas células ficam bem grudadinhas uma na outra, não passa nada. Mas aqui existe a junção comunicante. Então, é por aqui, ó, veja que tá bem branquinho, tá bem claro essa região. Então, é essa região onde o disco intercalar permite a passagem de alguns tipos de substâncias. É uma forma das células musculares se comunicarem. Tá bom? Aqui eu fiz um resuminho para vocês do que eu acabei de falar, tá joia? E eu vou parar por aqui nesse primeiro momento, que nós então terminamos essa parte de morfologia, da estrutura, né, do coração como um todo e a estrutura das células cardíacas. Na próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre potencial de ação. O que é a fisiologia da musculatura cardíaca? Como que as células funcionam? Como é que o coração fica batendo? Como que ele é controlado? Quem controla o coração? Ou não, ele está sozinho, está por conta própria? E assim por diante. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção para vocês. Deus abençoe. Um abraço.